48. Viver em outro mundo. Capítulo 491. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado depois de retornar da casa de Charlie, Zoa imediatamente retornou ao espaço. Laura e as outras estavam muito ocupadas esses dias. Agora, os documentos que eles tinham adquirido já estavam organizados. Embora elas não os lessem, colocá-las em categorias não foi muito difícil. Fazem 2 dias desde que Zoa pediu aos mortos-vivos para escrever. Laura e as outras agora estavam no passo final da sua tarefa. A leitura dos materiais então foram divididas em 2 classificações. Aqueles que eram para ser colocadas em uso educacional na Fortaleza da Montanha de Ferro, e aqueles que eram importantes para a família Buda foram colocadas dentro de um quarto na casa espacial. Quando Zoa entrou no espaço, Laura e as outras estavam relaxando na sala de estar enquanto bebiam um pouco de chá. Quando elas viram Zoa entrar, Laura imediatamente o serviu com uma xícara de chá. Olhando para Zoa um pouco vermelho e cheirando a álcool, Laura franziu as sobrancelhas e disse: "Irmão Ai, você deve beber menos álcool. Você cheira a vinho." Zoa não pode deixar de sorrir amargamente e disse: "Eu realmente não queria isso, mas eu não tive escolha. A família Crook queria celebrar a nossa aliança eterna enquanto Charlie queria me dar suas saudações." Laura assentiu. Ela também entendeu a posição de Zoa. Zoa tinha muitos assuntos para considerar. Retornar à cortesia de outra pessoa não era algo que ele pudesse evitar. Mas ela ainda se sentiu pesarosa. Meg também se sentiu pesarosa. Então ela rapidamente disse: "Jovem mestre, você deve tomar um banho na fonte termal. Isso deve deixar você confortável." Zoa pensou por um momento antes de assentir. Seu cheiro de vinho o deixou desconfortável. Tomar banho na fonte termal seria ótimo. O calor faria bem a ele. Enquanto Zoa ia tomar banho na fonte termal, Laura e as outras se sentaram lá de fora e continuaram conversando. Laura se virou para Megan e disse: "Megan, com o título do irmão Ai, que tal nós construirmos uma fortaleza fora da cidade Carson?" Megan assentiu e disse: "Isso é uma boa ideia, mas eu temo que o irmão Ai não concorde. Custa muito dinheiro construir uma fortaleza, e todas as montanhas boas ao redor da capital já foram tomadas. As que estão desocupadas não são muito boas." Laura pensou por um momento e disse: "Ou o irmão Ai pode simplesmente pedir a sua majestade para assumir o lugar da família Robert. Em todo caso, ninguém iria querer pegar sua fortaleza." Meg franziu suas sobrancelhas e disse: "Eu não gosto disso. A família Robert foi eliminada por nós. Ocupar sua fortaleza iria parecer muito estranho." Megan assentiu e disse: "Eu não gosto disso também. E a sua majestade provavelmente não concordaria com isso. Eu acho que nós devemos simplesmente construir uma para nós mesmos. Nós não podemos gastar dinheiro. Construir uma fortaleza ao redor da cidade Carson também é um símbolo de status. Isso mostraria quão dedicado alguém era em direção à coroa." Laura franziu suas sobrancelhas e disse: "Existe isso também. Se nós pudermos construir uma fortaleza ao redor da cidade Carson, então seria bom para o rosto da família Buda. Eu acho que nós devemos discutir esse assunto com o vovô Green." Megan assentiu. "Nós devemos pedir a opinião do vovô Green e dos outros. Esse não é um assunto pequeno, isso afetaria o futuro da família Buda." Laura assentiu. Então o grupo conversou sobre outros tópicos. Logo, Zoa saiu da fonte termal parecendo muito elegante. Laura disse a Zoa sobre o que elas tinham discutido. Ele não se opôs. De fato, ele estava muito interessado. No entanto, construir um castelo não pode ser feito em 1 ou 2 dias. Zoa lhe disse que seria melhor resolver o assunto da Ilha Dourada antes de pensar sobre a fortaleza. Laura e as outras naturalmente concordaram. A noite passou sem intercorrências. Então na manhã seguinte Smith informou Zoa que a família Calci estaria tendo um banquete na Fortaleza do Soldado Sombrio. Isso era para celebrar Zoa se tornando um marquês. Zoa não rejeitou. Ele sabia que isso era parte do processo de ser um nobre. Esse banquete também pode torná-lo mais conhecido para esses grandes nobres. Isso deixaria esses nobres à parte da sua existência. O banquete foi muito bem sucedido.
O nome de Zhao Ai estava ressoando muito no Império Rosen recentemente. Esses nobres não ousariam não dar face a Zhao Ai. Adicionalmente, esses nobres não eram tolos. Pela força que Zhao Ai mostrou, assim como tendo o apoio de ambos a família Calci e o terceiro príncipe Charlie, esses nobres sabiam que a família Buda estava a caminho da grandeza. Neste momento, esses nobres não perderiam a oportunidade de fazer uma impressão antecipada. No dia seguinte depois do banquete, a família Crook formalmente anunciou sua aliança eterna com a família Buda. Isso era sem dúvidas uma grande bomba, fazendo as pessoas olharem para a família Buda novamente. Não haviam nobres que não sabiam o que uma aliança eterna significa. Nenhum nobre ousaria violar uma aliança eterna. Se eles voltassem com a sua palavra, eles seriam banidos por outros nobres. Quando isso acontecer, eles não teriam nenhum outro lugar para sobreviver no continente. Depois de ouvir esse anúncio, os velhos nobres imediatamente souberam que a família Buda não era pior do que eles. Enquanto as ondas deste anúncio ainda estavam ecoando no continente, outra notícia chegou que deixou o continente ainda mais chocado. A família Shelley liberou a palavra da sua aliança com a família Buda. Uma aliança e uma aliança eterna eram diferentes. Embora uma aliança também possa tornar duas partes aliadas, ambos não estavam vinculados por um aliado eterno. Um aliado era simplesmente o que ela afirma. Quando um deles entrarem em problemas, o outro daria alguma ajuda. O relacionamento dos dois só pode ser considerado mais leve do que uma aliança eterna. A fama da família Shelley era muito grande no continente. Eles detinham o negócio de hotelaria mais rentável do continente. Todos os grandes nobres os respeitavam como uma família mercante. Para eles formarem uma aliança com a família Buda era uma surpresa. Isso deixou as pessoas antecipadas pelo futuro. Esse assunto já era conhecido por Zhao Ai. Quando ele chegou na cidade Karsum, esse assunto foi discutido por ele e pela família Shelley, do qual ele concordou. Sua aliança com a família Shelley foi resolvido muito mais cedo do que a família Crook. Zhao Ai simplesmente escolheu não anunciar. A família Buda estava bastante ocupada recentemente. Então eles não tiveram muitas chances para anunciar a aliança. Agora que a família Shelley fez o anúncio, a família de Zhao Ai conseguiria gigantescos benefícios. A família Shelley também entendeu que no final, eles eram apenas uma família mercante. Se eles fizessem uma aliança próxima com a família Buda, eles só poderiam se beneficiar sem perder nada. Embora ter uma aliança com a família Buda tivesse um efeito nos seus negócios fora do Império Rosen, a família Shelley acreditava que eles seriam capazes de suportar essa perda. Eles tinham reservas o bastante de seus vários anos de operação. Por outro lado, se eles deixassem essa oportunidade de uma aliança com a família Buda escorregar, eles achariam difícil de encontrar outra. Quando a família Shelley anunciou sua aliança com a família Buda, as pessoas do continente entraram em um alvoroço. Agora, não havia ninguém que iria subestimar a família Buda. Porém, também haviam pessoas que pegaram essa oportunidade para humilhar a família Buda. Essas pessoas não eram outras além do Império Aksu. O Império Aksu aproveitou esse momento para sair e anunciar de uma maneira proeminente que eles absolutamente não podiam concordar com a recompensa do Império Rosen à família Buda. Se a família Buda ousar reivindicar a Ilha Dourada, eles não hesitariam em usar a força para ocupar o lugar. Isso não foi um aviso, mas uma ameaça. Com o anúncio do Império Aksu, as pessoas viraram sua atenção para o Império Rosen e a família Buda. O Império Rosen não respondeu. Eles apenas declararam que a Ilha Dourada seria um feudo perpétuo da família Buda. A única pessoa que seria dona da ilha seria a família Buda. Se a família Buda pedir o Império por ajuda, eles sem dúvida forneceria. Isso era porque Zhao Ai era um nobre do Império Rosen. Quando Zhao Ai viu quão tirânico o Império Aksu tinha se tornado, ele também liberou sua própria declaração. Ele deu uma forte palavra de que a Ilha Dourada pertencia completamente à sua família Buda. Esse era o território que foi concedido a ele pelo Império Rosen. Aqueles que ousassem se opor a essa decisão estaria desafiando a família Buda. Ele não se conteria em usar a força. Essa declaração de Zhao Ai também era um aviso para os piratas que estavam ocupando a ilha. Com relação ao anúncio de Zhao Ai, o Império Aksu imediatamente atirou de volta, reivindicando a ilha e anunciando que ela era o território do Império Aksu. Aqueles que ousassem ocupar a ilha enfrentariam o ataque mais feroz do Império. Zhao Ai liberou outra declaração, dando a todos aqueles que estavam ocupando a ilha 10 dias para partir.
10 dias depois, se as pessoas ainda estivessem ocupando a ilha, a família Buda despacharia suas próprias tropas e lidaria com aquelas pessoas sem nenhuma misericórdia. Essa situação fez todos no continente ficarem agitados. Todo mundo estava antecipando sobre se a família Buda realmente iria enviar tropas para a ilha depois de 10 dias. Zhao Ai realmente declarou que ele lidaria com os assuntos da Ilha Dourada em 10 dias. Neste momento uma águia de sangue estava carregando o cajado fantasma enquanto continuava voando ao redor da Ilha Dourada, não só para monitorar o lugar, mas também para ver a ação do Império Aksu. Depois da declaração de Zhao Ai, os piratas imediatamente deixaram a ilha. Quer fossem as ameaças da família Buda ou do Império Aksu, a Ilha Dourada não era mais um bom lugar para ficar. Portanto, todos eles saíram da ilha. Assim como o que Zhao Ai disse, mesmo se a Ilha Dourada estivesse em uma localização crucial, não era tão importante para os piratas. Os piratas só ocuparam a ilha porque ninguém a possuía. Mas agora que a família Buda fez sua reivindicação, os piratas naturalmente evitariam ofendê-lo. A crueldade de Zhao Ai era bem conhecida no continente. Ele foi capaz de eliminar a família Robert. Na frente de tal pessoa, esses piratas naturalmente estavam com medo. Viver em outro mundo. Capítulo 492. Zhao Ai estava muito contente com a resposta dos piratas, mas ele também sentia um pouco de arrependimento. Ele realmente não queria que todos esses piratas fugissem. Se todos eles partissem, ninguém sobraria na ilha, e ele não teria uma desculpa para atacar aqueles piratas. Esses piratas tinham saqueado por muitos anos. Eles deveriam ter muitas coisas boas em suas mãos. Se todos eles acabassem nas mãos de Zhao Ai, ele com certeza poderia fazer um grande lucro. Zhao Ai agora estava um pouco obcecado com roubar pessoas. Pegar coisas pela força fez mais lucro do que quaisquer outros negócios, e seus ganhos foram adquiridos de uma só vez. Mas Zhao Ai sabia que isso era impossível. A razão pela qual ele fez seu anúncio era para fazer esses piratas partirem. Ele soube por Smith que esses piratas tinham um grande poder em suas costas. Se ele não dissesse nada e apenas atacasse os piratas, ele estaria ofendendo muitas pessoas. Então, a família Buda seria colocada em uma posição desvantajosa. Ele emitiu seu aviso com um tom pesado para que os piratas partissem. Se ainda houvessem alguns grupos restantes, então ninguém poderia culpar Zhao Ai por matá-los. No entanto, Zhao Ai subestimou sua imagem nos corações das grandes influências do continente. Essas pessoas não eram idiotas. Eles sabiam que Zhao Ai era forte. Eles também estavam cientes de quão formidável sua rede de relacionamentos era. Por causa disso, ninguém ousou ir cabeça a cabeça com Zhao Ai neste momento, desde que eles ainda queriam viver. Portanto, eles imediatamente mandaram seus piratas partirem e encontrar outro lugar para se estabelecer. De fato, a Ilha Dourada não era o lar original desses piratas. Todos eles tinham seus próprios esconderijos e estavam apenas usando a Ilha Dourada como um centro de troca. Piratas trocariam aqui mercadorias a preços baratos um com o outro. Eles trocariam commodities vivas aqui também, os permitindo sobreviver por muito tempo no mar. Além disso, mesmo que esses piratas permaneçam na Ilha Dourada o ano inteiro, eles ainda mantiveram suas bases em outras ilhas. Portanto, eles imediatamente partiram no momento em que seus apoiadores lhe disseram para se retirarem. Esses piratas também entenderam que quando a família Buda for para a ilha, o Império Aksu faria um movimento. Neste momento, a Ilha Dourada se tornaria um campo de batalha, e esses piratas não queriam ser pegos no fogo cruzado. Eles sabiam que eles não estavam qualificados para se juntar. Depois que os piratas partiram, Zhao Ai mudou seu foco para o Império Aksu e o Império Rosen. O território mais próximo da Ilha Dourada pertencia ao rei do sul Borique. Com a inimizade de Zhao Ai com ele, seria impossível para Borique deixar essa oportunidade escapar. O Império Rosen também podia carregar más intenções. Eles concederam a Ilha Dourada para Zhao Ai não só porque eles queriam agravar o conflito de Zhao Ai com o Império Aksu, mas também porque eles queriam aterrorizar as águas do Império Aksu. Zhao Ai temia que o Imperador Rosen estivesse apenas usando ele e então o removeria quando o assunto fosse terminado. Por causa disso, ele também estava mantendo o olho no Império Rosen. No entanto, ele colocou mais importância às ações do Império Aksu. No Império Rosen, ele tinha Charlie, a família Calci e a família Crook. Se o Império Rosen desejasse fazer um movimento, ele tinha pessoas que viriam informá-lo.
Portanto, Zhao Ai não se preocupou muito com o Império Rosen, mas com relação ao Império Aksu, Zhao Ai não tinha outra escolha além de se manter vigilante. Com certeza, como Zhao Ai pensou, o Império Aksu tinha reunido mais de 500 navios grandes e pequenos e estavam se preparando para ocupar a Ilha Dourada. Vendo essa cena, Zhao Ai não fez um movimento. Ele apenas ficou calmamente dentro da fortaleza do soldado sombrio cada dia. Às vezes, ele compareceria em alguns banquetes de nobres enquanto mantinha uma expressão descontraída, como se ele tivesse esquecido sobre a Ilha Dourada. Tais ações fez as pessoas de ambos, o Império Aksu e o Império Rosen, confusas. Eles não sabiam o que ele estava fazendo. Parece que seu aviso anterior era uma mentira. Somente Laura e as outras entenderam o que Zhao Ai estava planejando. Ele estava esperando a frota do Império Aksu chegar na Ilha Dourada. Assim que a frota chegar na ilha, Zhao Ai imediatamente apareceria e liberaria seus mortos-vivos para exterminá-los. Então, ele transformaria a frota em sua própria marinha de mortos-vivos. As ações de Zhao Ai fizeram as pessoas do continente confusas. Eles começaram a desprezá-lo também. Mas ninguém disse nada em seu rosto. Afinal de contas, mesmo que eles achem que a força de Zhao Ai fosse fraca, ele não era alguém que pessoas comuns possam ofender. A frota de Borik não se importou com a inércia de Zhao Ai. Não importando o que aconteceu, eles ainda começaram suas operações. Mais de 500 navios começaram a navegar do Porto Sul e estavam indo em direção à Ilha Dourada. Smith e os outros estavam intrigados com as ações de Zhao Ai também. Eles perguntaram a Zhao Ai o que ele estava fazendo, mas Zhao Ai apenas lhe deu um sorriso e não respondeu. 2 dias depois da chegada da frota do Império Aksu, o Imperador Rosen subitamente convocou Zhao Ai. Zhao Ai sabia por que o Imperador o chamou. Ele não disse nada e apenas embarcou na sua carruagem de imediato enquanto ia em direção do Palácio Imperial. Desta vez, a única pessoa presente no seu encontro era o Imperador e Zhao Ai. Eles estavam em um lugar na parte traseira do palácio, dentro do escritório do Imperador. Zhao Ai deu seus cumprimentos ao Imperador antes dele ser convidado a se sentar. Depois que Zhao Ai se sentou, o Imperador olhou para ele e disse: Marquês Zhao Ai, você sabe do movimento da frota do Império Aksu? Zhao Ai não esperava que o Imperador fosse tão direto. Ele imediatamente respondeu, respondendo a Sua Majestade, este oficial sabe. O Imperador assentiu, então ele olhou para Zhao Ai e disse com seriedade: eu espero que o Marquês Zhao Ai tenha algum plano para isso. Você deve saber que a Ilha Dourada foi concedida a você pelo Império Rosen. Você não deve deixar aqueles selvagens do Império Aksu pegá-la. Você entendeu? Zhao Ai rapidamente respondeu: este oficial entende. Sua Majestade, por ter certeza, a Ilha Dourada sempre vai pertencer ao Império Rosen sob o domínio da família Buda. Este oficial não entregaria mais ninguém. Sua Majestade não precisa se preocupar. Quando o Imperador ouviu a resposta de Zhao Ai, sua expressão ficou suavemente mais branda. Ele assentiu e disse: é bom que você entenda. Marquês Zhao Ai, você agora é um marquês do Império Rosen, um sujeito sob a coroa. Se existem assuntos que estejam fora do seu controle, então o Império Rosen pode te fornecer ajuda. Zhao Ai entendeu o que o Imperador quis dizer. O Imperador temia que Zhao Ai não tivesse força para cuidar deste assunto. Então ele disse a Zhao Ai que se ele não conseguisse resolver esta situação, o Império Rosen agiria por ele. Zhao Ai sorriu e disse: Sua Majestade, por ter certeza, este oficial certamente pode cuidar de um pequeno ladrão. O que este oficial quer fazer é convidar o ladrão para dentro da casa e então fechar a porta atrás dele. Dessa maneira, ele não seria capaz de escapar. Após ouvir Zhao Ai, o Imperador olhou fixamente, então ele imediatamente riu e disse: certo, Marquês Zhao Ai. Lembre dessas palavras que você disse, não me desaponte. Zhao Ai se levantou e fez uma saudação: Sua Majestade pode ter certeza, este oficial certamente não vai trair as suas expectativas. O Imperador assentiu: certo, você pode voltar. Este Imperador estará observando a sua performance. Zhao Ai assentiu, então depois de fazer outra saudação, ele pediu licença. Já era o 8º dia dos 10 dias anunciado por Zhao Ai. Em 2 dias a data limite de Zhao Ai estaria terminada. Ao mesmo tempo, a frota do Império Aksu chegaria na ilha. Agora, cada pessoa do continente focou suas visões em Zhao Ai. Eles queriam saber o que Zhao Ai faria. Mas no final, eles ficaram desapontados.
Parece que Zhao Ai não estava planejando fazer nada. Ele ainda ficou dentro da fortaleza do soldado sombrio e ocasionalmente compareceria a banquetes nobres com um sorriso em seu rosto. Neste momento, muitas pessoas acreditavam que Zhao Ai já tinha aceitado seu destino. Em suas mentes, eles não podiam culpar Zhao Ai. A outra parte tinha despachado mais de 500 navios. A tropa tinha cerca de 200 navios encouraçados, e mais de 300 navios de batalha de 3 mastros. Os marinheiros numeravam a várias centenas de milhares de pessoas. Além disso, o número de oitavos níveis que o Império Axu enviou numerava cerca de 1000 pessoas. Eles também tinham ouvido que um especialista do 9º nível estava encarregado desta operação. Nesse caso, Zhao Ai não teria escolha além de desistir. Mas ainda haviam nobres que ridicularizavam Zhao Ai. A reputação da família Buda estava se elevando muito rápido. Isso fez as pessoas se sentirem desconfortáveis com sua ascensão. 2 dias se passaram em um flash enquanto as pessoas continuavam observando as tropas do Império Axu. A tropa já tinha entrado nas águas da Ilha Dourada e estava se preparando para atracar. Parece que eles estavam preparando para estacionar suas tropas ali. Com certeza, assim que a tropa do Império Axu chegou à Terra, o Império imediatamente declarou que a Ilha Dourada era um território inseparável do Império Axu. Eles até mesmo queriam construir uma base naval na ilha. A declaração do Império Axu deixou as pessoas do continente sem palavras. Então, todos eles simultaneamente viraram suas cabeças na direção do Império Rosen. Em suas mentes, Zhao Ai já não estava na equação. O que eles prestavam atenção agora era no Império Rosen. Eles queriam saber como o Império Rosen reagiria em direção à provocação óbvia do Império Axu. Eles esperavam ver onde a situação ia chegar. No entanto, o que os deixou surpreso foi a postura não compreensiva do Império Rosen. Parece que o Império Rosen escolheu engolir a humilhação desta vez. Isso parecia muito estranho. Sob o olhar das pessoas do continente, o Império Axu gastou 10 dias fazendo construções. Nesses 10 dias, Zhao Ai não teve nenhuma resposta enquanto o Império Axu se esforçava. Navios continuavam indo e vindo para a ilha carregando materiais de construção a bordo. Eles não pararam nem por um minuto. Centenas de milhares de horas de trabalho foram usadas. No final, com a ajuda dos magos, a base naval levou cerca de 10 dias antes da conclusão. O estabelecimento da base naval simbolizava a vitória do Império Axu. Nas mentes das pessoas, com a base naval do Império Axu na Ilha Dourada, o Império Rosen acharia muito difícil se eles quisessem removê-los. Além disso, neste ponto, parecia que a família Buda já tinha sido esquecida. 10 dias depois que a frota do Império Axu atracou na ilha, sua base naval já estava em funcionamento. Todas as pessoas envolvidas estavam celebrando a noite. Enquanto a celebração estava em curso, incontáveis mortos-vivos subitamente apareceram na ilha. O assalto se espalhou por toda a ilha, inclusive dentro dos navios de batalha do Império Axu. O abate continuou até o amanhecer chegar. Ninguém sabia sobre o que aconteceu na Ilha Dourada naquela noite. As pessoas apenas notaram isso no dia seguinte. As bandeiras do Império Axu agora não eram vistas. No seu lugar, as bandeiras do dragão selvagem da família Buda estavam balançando com vigor. A base naval do Império Axu se tornou na base da família Buda também. Ao mesmo tempo, os navios do Império Axu foram bloqueados quando eles tentaram se aproximar da ilha. A transformação da noite para o dia deixou as pessoas chocadas. Eles não sabiam o que aconteceu. A frota do Império Axu fez uma revolta coletiva. Enquanto as pessoas do continente estavam confusas, Zhao Ai já tinha deixado a cidade Carson. Ele montou em sua carruagem e viajou usando seu navio para ir em direção à Ilha Dourada. Todo mundo virou seus olhares para Zhao Ai novamente. Ao seu lado estavam as mesmas pessoas, os 2 servos, suas 3 noivas e uma empregada, mais ninguém. A carruagem e o navio só tinham eles como passageiros. Contudo, quando as pessoas viram a carruagem de Zhao Ai e seu navio, todos eles liberaram caminho. Eles queriam ver o que aconteceria quando Zhao Ai chegasse na Ilha Dourada. Eles queriam ver se ele seria recebido calorosamente ou se ele recuaria. Logo, eles conseguiram suas respostas. Quando Zhao Ai entrou na região marítima da ilha, a frota do Império Axu imediatamente o escoltou para as docas. Quando Zhao Ai chegou na ilha, ele imediatamente fez uma declaração. A frota do Império Axu foram todos transformados em meus mortos-vivos.
Se o Império Aksu não tivesse começado a construir sua base naval de imediato, sua frota teria sido exterminada no dia em que eles colocaram seus pés na ilha. Deixo isso ser uma lição ao Império Aksu. Também deixo isso ser um aviso para aqueles do continente que desejam invadir a Ilha Dourada. Tome a frota do Império Aksu como um exemplo. Tal afirmação imediatamente deixou o continente inteiro sem palavra. No entanto, eles não suspeitaram das palavras de Zhao Ai. Isso foi porque quando Zhao Ai fez seu anúncio, o Império Aksu enviou outra frota para atacar a Ilha Dourada. No final, eles foram repelidos pela frota original. No processo da sua batalha, as pessoas da segunda frota do Império Aksu perceberam que as pessoas que eles estavam enfrentando eram todos mortos-vivos. O testemunho deles confirmou a declaração de Zhao Ai. Isso fez as costas de todo mundo do continente ficar fria. Eles se sentiram chocados pelo método de Zhao Ai, e então eles sentiram medo. Em suas mentes, Zhao Ai não era mais uma pessoa, mas ao invés disso, ele era um diabo vivo. Viver em outro mundo. Capítulo 493. A escala da frota do Império Aksu era bem conhecida por todas as pessoas porque todos eles estavam olhando para esse evento. O que o Império Aksu enviou desta vez não eram só a tripulação de navio e alguns combatentes. Eles também enviaram artesãos para ajudar a fazer a base naval. As pessoas de mais de 500 navios de batalha, junto com alguns artesãos e carregadores, tudo adicionou a centenas de milhares de pessoas. Quantas pessoas era isso? Além disso, aquelas centenas de milhares foram transformadas em mortos-vivos por Zhao Ai. Se ele não fosse um diabo, então o que ele seria? Embora houvessem outras pessoas que mataram mais de 100.000 pessoas antes, a maioria deles ainda eram relativamente lenientes. Por outro lado, Zhao Ai nem mesmo piscou o olho quando ele matou aquelas mais de 100.000 pessoas e então os transformou em mortos-vivos. Esse anúncio de Zhao Ai fez cada pessoa do continente chocada. Eles estavam ainda mais chocados pela força de Zhao Ai. Que tipo de pessoa pode transformar mais de 100.000 pessoas em mortos-vivos? Quão forte Zhao Ai realmente era? Todas essas perguntas colocaram Zhao Ai atrás de um véu misterioso. As grandes influências no continente queriam levantar esse véu não só por causa da curiosidade, mas também para seus interesses. A força e os métodos de Zhao Ai eram realmente assustadores. Quando as pessoas foram investigar Zhao Ai, eles subitamente descobriram que ele tinha sido um jovem bastante terrível. Nos primeiros 18 anos de sua vida, ele era um playboy padrão, arrogante, orgulhoso, e não aprendeu nenhum talento ou habilidade. Ele era um playboy de classe mais baixa. Quando ele bebeu a água do nada e foi banido para as Terras Negras, ele de repente fez sua transformação. Vários meses depois, uma pessoa chamada Zhao Ai apareceu no continente. Assim que ele saiu, ele imediatamente cuidou de um grupo de mercenários mortos-vivos antes dele estabelecer seu próprio negócio. Então, ele se tornou um inimigo de ambos, a Igreja Radiante, assim como a família Marquet. Depois de matar seu pessoal, Zhao Ai então fugiu para a pradaria. Depois de sair da pradaria, ele mudou de aparência enquanto ele chegava no Império Rosen. Lá, ele conseguiu derrubar o grão-duque Liu Yart, abatendo a família inteira de Liu Yart. Então, ele foi autuado pela família Calci, onde no final, a família admitiu a derrota. Zhao Ai resgatou o ducado de Purcell de sua extinção, obtendo cerca de 100.000 mortos-vivos no processo. Ele também revelou que ele tinha pelo menos 10.000 cavaleiros homens-fera mortos-vivos. Quando ele extinguiu a família Robert, as pessoas descobriram sobre seu método. Ele matou cada pessoa da família Robert, nem mesmo uma testemunha foi deixada viva. Além disso, ele também transformou todos da família Robert em mortos-vivos. Então, suas investigações chegaram à frota do Império Aksu. Agora, pelos cálculos das pessoas, Zhao Ai já deveria ter cerca de 1 milhão de mortos-vivos em suas mãos. Cerca de 1 milhão de mortos-vivos de nível avançado. O que isso representa? Para não dizer qualquer família nobre comum, mesmo as velhas famílias milenares e os gigantes do Império Rosen podem nem mesmo ousar ofendê-lo facilmente. Pode-se dizer que as pessoas não podem conectar o Zhao Ai anterior da sua forma atual. No passado, a família Buda nem mesmo tinha um especialista do 9º nível, e também foi abandonada nas Terras Negras. No entanto, esse não era o caso desta vez. As pessoas ouviram que Zhao Ai tem especialistas do 9º nível entre seu pessoal. E adicionando seu status como genro da família Calci, assim como a aliança eterna da família Crook,
Aqueles que ousariam ofendê-lo provavelmente também poderiam ter suas cabeças esmagadas por um portão fechado. No momento em que Zhao Ai pisou o pé na Ilha Dourada, o continente inteiro ficou em silêncio. Mesmo o Império Exu não fez nenhum som. Então, Zhao Ai imediatamente declarou que a Ilha Dourada seria transformada no primeiro porto livre do continente. Qualquer um pode vir aqui para negócios, independentemente de status ou antecedente. Enquanto eles pagarem taxas e não instigar quaisquer problemas, eles podem fazer negócios na ilha. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também declarou que em um raio de 6.666 m2 ao redor da ilha, sua política de não violência também deve ser seguida. Aqueles que ousassem violar suas regras seriam mortos de imediato. Se fosse o Zhao Ai do passado quem emitiu essa ordem de matar, as pessoas não teriam acreditado nele. Mas agora, a voz de Zhao Ai não era algo que as grandes influências não ousariam não ouvir. A força decide tudo, e Zhao Ai tinha força. Portanto, essa ordem de matar imediatamente foi seguida. Isso era porque as pessoas estavam muito cientes da força atual da família Buda. Mais de 500 navios de batalha cheios com mortos-vivos da família Buda certamente podem assegurar o regulamento em um raio de 6.666 m2. Depois que Zhao Ai liberou sua declaração, o Império Exu liberou outro anúncio que foi muito sugestivo. O Conde Zhao Ai Buda do Império Exu foi premiado com o título de Marquês de Terceira Classe. A família Buda também foi concedido o feudo da Ilha Dourada como seu domínio perpétuo. Essa declaração era realmente interessante. O relacionamento entre Zhao Ai e o Império Exu era muito bem conhecido. Pode ser dito que essa declaração era a maneira do Império Exu admitir a derrota. Isso deixou as pessoas do continente muito intrigadas. Eles não conseguiam entender por que o Império Exu subitamente admitiu a derrota. Eles deveriam no mínimo enviar especialistas do 9º nível para lidar com Zhao Ai. Então, uma peça de informação imediatamente circulou. O Império Exu, de fato, enviou especialistas do 9º nível para lidar com Zhao Ai. Mas os 5 especialistas do 9º nível que eles enviaram para a Ilha Dourada não foram capazes de retornar. Isso fez o Império Exu aceitar a sua derrota. Embora não fosse confirmado, as pessoas do continente acreditavam que essa informação fosse real. Isso era porque eles sabiam que se o Império Exu não enviasse 9º níveis para a ilha, eles não admitiriam a sua derrota tão facilmente. Não importa qual a razão, a declaração do Império Exu resolveu o assunto da propriedade da Ilha Dourada de uma vez por todas. A partir de agora, a família Buda possuiria a ilha inteira. Quando esse assunto foi resolvido, as pessoas mudaram a sua atenção para o que Zhao Ai disse antes: transformar a ilha em um porto livre. Porto livre, essa foi a primeira vez que tal palavra apareceu no continente. Mas mesmo com isso, os nobres imediatamente souberam o que esse porto livre faria. Esse porto livre daria aos piratas um local público para vender seu saque. Isso era muito atraente. No entanto, ainda assim ninguém foi para a Ilha Dourada porque eles estavam assustados. Afinal de contas, esse era um lugar onde centenas de milhares de pessoas haviam morrido. Não era um mistério que eles estariam com medo. Com a resposta das pessoas, Zhao Ai não se preocupou. Neste momento, ele estava inspecionando a Ilha Dourada. Embora Zhao Ai já tenha visto a ilha pelo monitor, estar aqui hoje era uma sensação muito diferente. Zhao Ai agora sabia por que piratas ocuparam o local. Foi porque a destruição causada pela mineração de ouro era extremamente séria. A ilha inteira parecia com uma maçã comida por vermes, cheio de buracos. A maneira que as pessoas mineraram esse lugar era muito diferente de como os anões minaram a montanha de ferro. Anões minerando não deixam para trás muitos túneis. Se não houvesse um lago no meio, Zhao Ai teria certeza que os anões fariam uma cidade dentro da montanha de ferro. Por outro lado, a Ilha Dourada era muito diferente. Havia muitos túneis aqui, tantos que Zhao Ai não era capaz de contar todos eles. Então ele deixou Kair fazer a contagem e no final, os túneis grandes e pequenos numeraram mais de 20.000. Esses 20.000 túneis fez a originalmente pequena Ilha Dourada parecer com um rosto cheio de feridas, horrível de se olhar. Além disso, mesmo que a vegetação lentamente tenha voltado para a ilha depois de 1000 anos, com a destruição anterior da ilha, não haviam árvores altas que cresciam aqui, só ervas daninhas estavam presentes. Haviam 2 montanhas na Ilha Dourada, formando uma estrutura em forma de T na ilha. Mas essas 2 montanhas estavam cheias com túneis também.
Eles tinham sofrido destruições muito sérias. Mas felizmente, os mineiros originais na ilha ainda tinham um pouco de cérebro. Embora os túneis não estivessem conectados, haviam estradas feitas na encosta da montanha desde que transportar mineiros era difícil. Embora vários anos tenham passado desde então, as estradas ainda tinham condições de serem usadas. Zhao Ai olhou para os túneis na ilha e podia ver traços de pessoas vivendo em algumas delas. O que Zhao Ai estava intrigado era com o fato de que não havia nenhuma besta mágica que pudesse ser vista na ilha. Embora isso fosse estranho, Zhao Ai não pensou muito sobre isso. A base naval do Império Aksu foi construída nos túneis da ilha. Pelo que Zhao Ai viu, a base naval usava quase 1000 túneis e cavernas para lugares de descanso. Também tinha um dos maiores piers da ilha, o que também foi construído entre muros de pedra. Olhando para a base naval, não seria um problema para abrigar dezenas de centenas de pessoas. A base foi construída sob uma parte da formação de montanhas em forma de T por causa do esforço conjunto dos magos, trabalhadores e guerreiros. A base foi construída com um padrão muito alto. Essa base estava completamente pronta para Zhao Ai usar. Os mortos-vivos que não estavam a bordo dos navios permaneceram na base naval. Para que a Ilha Dourada se torne um porto livre com sucesso, ele precisava de regras rígidas que devem ser aplicadas. Esses mortos-vivos estariam na ilha para manter o lugar em ordem. Além dos mortos-vivos, Zhao Ai também liberou grandes quantidades de bestas mágicas marinhas para proteger as águas ao redor da ilha, assim como para monitorar as atividades nas redondezas. Na realidade, Zhao Ai não estava realmente investindo muito na Ilha Dourada. Para ele, esse era só um lugar para fazer dinheiro. Quando falar sobre ambiente, ele preferiu muito mais a Ilha do Macaco, onde a atmosfera era melhor do que a Ilha Dourada. Zhao Ai decidiu ficar na base depois de chegar na ilha. Então, ele transferiu alguns gerentes da Fortaleza da Montanha de Ferro para gerenciar e administrarem os assuntos da ilha. Os outros assuntos foram tratados pelos mortos-vivos. O que Zhao Ai precisava fazer agora era reparar as estradas da ilha. Só então ele poderia confortavelmente estar abrindo a ilha para negócios. Zhao Ai já pensou sobre a situação. Ninguém veio à ilha porque ninguém deu o primeiro passo. Mas ele não temia que isso não acontecesse. Ele tinha a família Calci, a família Crook, a família Shelley e Charlie. Todos eles queriam fazer negócios na ilha e queriam abrir suas próprias lojas. Além disso, Zhao Ai não acreditava que essas pessoas seriam tão limpas para não ter um ou dois grupos corsários sob seu controle. Enquanto aqueles piratas entrarem na ilha e derem o primeiro passo, os outros os seguiriam. Viver em outro mundo. Capítulo 494. Embora não houvesse nada na ilha agora, assim que sua função como um porto livre correr a todo vapor, tudo vai se encaixar. Você quer fazer negócios na ilha? Então só vai ser fornecido a você um pedaço de terra. Os outros assuntos são para você cuidar. Se você quiser usar um túnel para si mesmo, então vai e faça suas próprias estruturas. A ilha lhe daria tratamento preferencial. Se você não quiser fazer suas próprias estruturas, então isso não seria um problema. A ilha ajudaria você a construí-la. No entanto, você precisa se lembrar de pagar as taxas. Zhao Ai já pensou sobre como a Fortaleza da Montanha de Ferro não tinha nada no momento. Então o que ele fez sobre os artesãos que o Império Aksu trouxe aqui? Se ele não os usar, então seria uma pena. Por causa disso, Zhao Ai pensou sobre fazer uma equipe de construção e mandá-los construir algumas estruturas para ele. Afinal de contas, mesmo que eles sejam mortos-vivos, suas capacidades não são muito menores do que aqueles que estavam vivos. Um grupo de construtores mortos-vivos do 8º nível construíram uma casa. Qual cena isso seria? Pensar sobre isso fez Zhao Ai sorrir. Ele acreditava que se essa força de construção fosse trazida para a Terra, seus chefes certamente garantiriam que eles conseguiriam seu salário a tempo. Zhao Ai usou esse grupo de construção para construir pequenos edifícios fora da base naval primeiro. Essa construção seria usada pelos gerentes que ele tinha trazido da Fortaleza da Montanha de Ferro. Essa equipe que estava na Fortaleza da Montanha de Ferro naturalmente eram os subordinados de Laura. Todas as pessoas de Laura eram capazes de cuidar de uma tarefa importante. Colocá-los na Montanha de Ferro para ensinar, assim como para comandar mortos-vivos era um desperdício total. Zhao Ai realmente não queria matar aqueles carregadores e artesãos. No entanto,
Ele não teve nenhuma outra escolha, já que os próprios artesãos pegaram suas armas e lutaram contra ele. Por causa disso, Zhao Ai não teve escolha além de acabar com eles. Uma coisa que deixou Zhao Ai feliz foi o número de magos presentes desta vez. A maioria desses magos eram magos de terra e magos de água. Isso era porque eles tinham muitos usos na construção de uma base naval. O Império Aksu se uniu e enviou adiante cerca de 1000 magos. Além disso, os níveis desses magos não são baixos, já que eles precisavam criar uma base naval no menor tempo possível. Isso era para assegurar que o Império Aksu mantivesse vantagem nas futuras batalhas marítimas ao redor da ilha. Entretanto, foi uma pena que essa base naval foi tomada por Zhao Ai. Originalmente, Zhao Ai queria esperar até a frota pisar o pé na ilha antes de fazer seu movimento e exterminá-los. Quem iria saber que assim que a frota chegasse, eles imediatamente construiriam uma base naval? Isso deu uma ideia a Zhao Ai. Eles queriam construir uma base. Fantástico! Então ele apenas teria que esperar até eles terminarem antes dele entrar e limpá-los. Seria impossível para todos esses construtores participarem da construção do pequeno prédio. Zhao Ai estava planejando fazer um edifício de 5 andares. O primeiro andar seria usado para trabalhar, enquanto os restantes iriam ser usados para alojamentos. Os carregadores e artesãos restantes foram enviados para reparar as estradas da ilha. Zhao Ai se lembrou de um slogan muito famoso na China. Se você quiser ficar rico, então construa estradas apropriadas primeiro. Se Zhao Ai quiser atrair mercantes para a Ilha Dourada, então ele naturalmente teria que fornecê-los com um bom ambiente. Então Zhao Ai também estava preparando para melhorar a fachada geral da ilha. Qual era a coisa mais abundante na ilha? A resposta era túneis. Haviam muitos túneis e cavernas na ilha. Alguns deles estavam interconectados um com o outro, enquanto alguns tinham apenas becos sem saída. Dentro daqueles túneis e cavernas tinham ervas daninhas que precisavam ser lidados. Mas quando Zhao Ai viu essas ervas daninhas, ele descobriu que elas eram ervas daninhas que ele não tinha visto antes. Ele ficou curioso sobre elas, então ele colocou algumas delas no espaço. Grama de 1000 anos detectada. Tem fortes funções medicinais. Elas podem parecer com lâminas de grama individual, mas todas elas estão interconectadas entre si, fazendo a grama ter uma forte vitalidade. É recomendado que o anfitrião transfira toda a grama para o espaço. O espaço usaria sua propriedade para melhorar sua grama, assim como o crescimento de plantas dentro. O espaço não sugeriu que a grama pudesse fazer um aumento de nível, ou fornecer o nível da grama. No entanto, a função da grama deixou Zhao Ai feliz. Com essas propriedades, ele não esperou por um momento antes dele começar a coletá-las. Enquanto ele puder atualizar o espaço, Zhao Ai não hesitaria mesmo se ele precisasse arrancar todas as ervas daninhas dentro da Ilha Dourada. Atualmente, a maneira como Zhao Ai podia receber seus itens se tornou muito mais fácil. No passado, ele abriria uma fenda espacial antes de poder armazenar os itens. Agora, depois que o espaço passou por suas atualizações, enquanto um item estivesse dentro de 1 quilômetro de Zhao Ai, ele poderia imediatamente pegá-las. Mesmo que estivesse no subterrâneo, não importa, ainda pode ser absorvido para o espaço. Zhao Ai imediatamente se moveu. Ele levou 5 dias antes dele varrer e limpar a ilha de ervas daninhas. Cada erva daninha e arbusto foi recebida no espaço. Zhao Ai ficou muito surpreso quando ele pegou as ervas daninhas. Quando ele as pegou, ele também garantiu de pegar o solo 1 metro ao redor delas também. Ele temia que ele pudesse danificar as raízes daquelas ervas daninhas. Contudo, Zhao Ai não esperava que as raízes dessas ervas daninhas realmente pudessem alcançar mais de 2 metros no chão. Algumas delas estavam até mesmo enraizadas nas rochas. Depois que Zhao Ai pegou cada planta na Ilha Dourada, o espaço notificou quantidades massivas de energia de madeira recebida. Nível do espaço atinge nível 49. Plantas podem ser melhoradas, tornando-as interdependentes. A energia de madeira foi adicionada à energia de metal, atualizando o corpo do anfitrião. O anfitrião agora adquiriu manipulação de planta. Quando Zhao Ai ouviu esse anúncio, sua mente ficou branca. No seu estado atual, foi realmente muito difícil para o espaço aumentar o nível. Com a quantidade que ele recebeu, ele só conseguiu atualizar o espaço em um nível. Mas Zhao Ai tendo a manipulação de planta era um assunto muito extraordinário. Ele já podia controlar metal, agora ele podia controlar plantas também.
Ele também sabia que com todos os seus esforços, ele só podia controlar 50 quilos de metal pelo menos. Com isso, ele também sabia que ele precisaria praticar a manipulação de planta com o objetivo de ser bom nisso. Mas ao todo, Zhao Ai estava muito feliz. Neste ponto, a única coisa que incomodou Zhao Ai era o fato que não havia mais nenhuma vegetação presente na ilha. Agora era uma ilha árida. Zhao Ai claramente sabia que seria problemática se não houvesse nenhuma vegetação na ilha. Quando uma tempestade viesse, avalanche e deslizamento de terra poderiam se tornar comuns. Quando isso acontecer, a ilha não seria mais adequada para humanos. Enquanto Zhao Ai estava incomodado, ele subitamente ouviu um bater de asas. Zhao Ai estava surpreso. O espaço liberou uma besta mágica voadora por conta própria. Neste momento, o som das asas desapareceu. Então, enquanto Zhao Ai estava confuso, uma voz veio: "Jovem mestre, eu subi de nível." Zhao Ai encarou. Então, quando ele seguiu o som, ele viu Kair. Kair não era do tamanho de um dedo mais, ela agora era quase tão alta quanto um braço, mas sua roupa não foi mudada. No entanto, foi inegável de que Kair tinha de fato subido de nível. Kair voou para o lado de Zhao Ai antes dela dizer: "Jovem mestre, isso é fantástico. Com o meu aumento de nível, mesmo 12 nonos níveis não seriam capazes de me danificar. Eu também posso fazer mais ramos. Eu posso controlar as plantas no espaço, assim como melhorá-las. Eu posso até mesmo fundir duas sementes juntas com o objetivo de fazer uma semente nova." Zhao Ai estava surpreso. Ele olhou para Kair e disse: "Kair, você está dizendo a verdade? Você realmente subiu de nível?" Kair assentiu e disse: "Jovem mestre, eu realmente subi de nível." Zhao Ai não pode deixar de rir com alegria e dizer: "Fantástico. Kair, isso é fantástico. Certo, eu tenho um problema. Você pode ver que toda a vegetação da Ilha Dourada foi arrancada por mim. Eu quero plantar umas novas aqui. O que você acha que eu devo plantar?" Kair olhou para a Ilha Dourada e fez alguns cálculos antes dela se virar para Zhao Ai e dizer: "Jovem mestre, existe uma planta que é muito adequada para a Ilha Dourada. É uma planta na loja espacial chamada grama seda laminada. De acordo com o espaço, é uma planta recreativa. Se ela for plantada em uma terra incompatível, então levaria alguns anos para crescer completamente. Desde que é muito compatível com a Ilha Dourada, ela cresceria sozinha quando plantada. Também tem alguns efeitos medicinais de acordo com o espaço. Depois de melhorar suas sementes, se tornaria mais adequada para a ilha. O jovem mestre pode plantar algumas sementes e espalhá-las por toda a ilha. Se você as aguar com a água espacial, elas seriam capazes de crescer rapidamente. E quando elas atingirem sua maturidade completa, o jovem mestre então pode deixá-las sozinhas. Todo ano, o jovem mestre também pode colher um pouco da grama seda laminada 3 vezes. Grama seda laminada pode ser transformada em medicina. Também pode ser transformada em tecido. Itens feitos do tecido da grama seda laminada podem trazer benefícios para o cultivo de magos e guerreiros. O efeito pode continuar por 2 anos. Zhao Ai encarou. Então ele olhou para a loja. Não só essa planta existe, ela na verdade apareceu em Jornada Oeste. Essa coisa era verdadeiramente uma planta recreativa. No passado, Zhao Ai não viu essa planta na loja. Parece que depois que o espaço aumentou de nível, ela de repente apareceu. Zhao Ai olhou para o seu preço: 1000 moedas de ouro por uma única bolsa que pode cobrir 1000 mu de terra. Mas a área da Ilha Dourada parecia ter cerca de 100.000 mu. Se Zhao Ai deseja plantar a grama seda laminada por toda a ilha, ele precisaria gastar 1 milhão de moedas de ouro. Sem hesitação, Zhao Ai imediatamente gastou mais de 1 milhão de moedas de ouro no valor de sementes grama seda laminada antes dele espalhar ao redor da ilha e aguar com a água espacial. Não havia limite para a água espacial agora, então Zhao Ai podia ficar tranquilo em usá-la dessa maneira. Depois de ser aguada com a água espacial, a grama seda laminada imediatamente começou a crescer. Zhao Ai não pensou que só levaria 10 horas antes que a ilha inteira fosse coberta pela grama seda laminada. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.